Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a todos que estão nos ajudando aí o apoio no canal. Estamos chegando com 23k de visualizações, graças a Deus. Graças também a cada um que tem nos apoiado aí. Pessoal, nos ajude a compartilhar, já agradecendo também a todos que estão nos ajudando a compartilhar. Esse é o momento de aprendizado que nós trazemos aqui e refletimos sobre diversos temas à luz da Palavra de Deus, para que venhamos crescer, assim como a Bíblia diz, em graça e conhecimento. Deus abençoe mesmo. E para você que está vendo a primeira vez, ó pessoal, estamos aí na plataforma do TikTok e na plataforma do YouTube. Ativa as notificações e você é sinalizado quando sair conteúdo novo. E também, é claro, não posso deixar de enfatizar um trabalho muito bonito, que é da H. Teodoro Personalizados, pessoal. Você quer saber o que é H. Teodoro Personalizados? Pega a câmera do teu celular, aponta para esse QR Code aqui e você vai ser direcionado para o Instagram do H. Teodoro Personalizados. Também estão no TikTok. Trabalho muito bonito, muito abençoado, muito bem feito. Não é só esses itens aqui não, pessoal. Personalização de camisetas, tem a coleção cristã. Gente, é muita coisa. As minhas palavras não vão conseguir dizer aquilo que os seus olhos podem ver assim que você apontar a câmera do teu celular para esse QR Code aqui. Uma coisa eu sei, é feito pensando unicamente em você. Dá uma conferida lá, tá? Pessoal, hoje nós vamos refletir sobre o tema Força sem caráter é queda certa, sobre a história de Sansão. E a história de Sansão, ela começa com uma promessa e termina com ruína, mas no meio disso existe um espelho para nós. Então, vamos ver o que nós podemos aprender dentro da história de Sansão. Primeiro ponto, chamado antes do nascimento, mas responsabilidade era pessoal. Sansão, que está lá no livro de Juízes, capítulo 13, versículo 16, você pode começar a acompanhar ali, vamos pegar algumas partes para dar uma olhada, para dar uma analisada e aprender, que eu tenho certeza que nós vamos aprender bastante aqui. Então assim, pessoal, Sansão foi anunciado por um anjo antes mesmo de nascer. Começa ali em Juízes capítulo 13. Ele foi separado como nazireu, ou seja, alguém que é consagrado a Deus desde o ventre. Aí a pergunta, o problema? Ser chamado não é o mesmo que ser obediente. E nós temos que separar isso. Não é porque é chamado que é obediente. Muita gente hoje também foi anunciada profeticamente, separada, ungida, mas vive como se o chamado garantisse o caráter. Vamos dar uma olhada ali já em Juízes, capítulo 14. Vamos dar uma olhada ali no capítulo 14, versículo 3. Ó, diz assim: Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, os pais de Sansão: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulheres dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Ele não vivia pelo propósito, ele vivia pelo desejo. Então, os desejos dele, as vontades dele, sobressaíam qualquer ótica que ele tinha sobre o chamado dele. Na realidade, nós podemos dizer que Sansão era um rebeldão. Fazia o que quer do jeito que quer, né? E assim, o chamado, ele não substitui santidade. A pessoa pode ter chamado e não buscar santidade, que é o caso de Sansão. Dom não substitui disciplina. Então uma coisa é você ter dom e disciplina, outra coisa é você ter dom e achar que ele vai substituir tua disciplina, ou seja, você se torna um indisciplinado aos olhos de Deus. Segundo ponto, ele brincava com aquilo que deveria evitar. Nazireus não podiam tocar em cadáver. E se você quiser dar uma conferida sobre esse tema do nazireado,
né? Tá lá, você pode dar uma olhada lá no livro de Números, capítulo 6. Né? Por exemplo, Sansão, ele mata um leão. Ele mata. Depois volta e coloca a mão na carcaça para pegar mel. Vamos dar uma olhada nessa passagem? Está lá no livro de Juízes, capítulo 14, do versículo 8 e 9. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. Ele tomou nas suas mãos e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo de um leão. Então assim, ele sempre flertava com limite. E isso é uma coisa muito séria, porque tem cristão que não quer cair, mas quer andar na beirada do precipício. Esse é um problema. Acha que nada vai acontecer, acha que porque tem chamado, porque tem dom, nada vai acontecer, está totalmente enganado e vai brincando com o perigo, né? Porque assim, Sansão, ele não caiu de uma vez. Ele foi cedendo aos poucos. E o pecado raramente começa grande. Ele começa tolerado. Terceiro ponto. A força dele vinha de Deus, mas ele achava que era dele. A força de Sansão vinha de Deus. Livro de Juízes, vamos lá. Capítulo 16, versículo 20. Ó. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então, ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. E isso aqui é uma coisa que arrepia. Por quê? Porque ele levantou como sempre, né? Levantou como sempre, mas Deus já não estava mais com ele. Então, fisicamente, literalmente falando, para ele estava tudo ok. Estava tudo ok, né? Só que daí o cabelo não era a fonte da força. O cabelo dele era o símbolo da aliança. E é diferente. Então, a força de Sansão não vinha pelo cabelo. Então, isso faz a gente refletir, pessoal. É assim, vamos lá. Sansão. Então, ele levantou quando aconteceu essa situação. Ali em Juízes capítulo 16, versículo, nós lemos aqui. Já tinha sido cortado o cabelo dele. E aparentemente parece que a fonte da força dele, cabelo. Mas o cabelo não era a fonte da força. Era o símbolo da aliança com Deus. Então o símbolo da aliança com Deus era o cabelo. E quando ele rompeu a aliança, ele perdeu a presença. E tem gente que ainda canta, ainda prega, ainda faz, mas a presença já se foi. Isso é algo que é preciso reflexão. Porque, repito, tem pessoas que cantam, pregam e faz, mas a presença de Deus já não faz mais parte da vida. Sansão confiava na experiência passada, mas a presença de Deus, ela é diária. Quarto ponto. O ponto fraco dele não era Dalila. Qual que é o ponto fraco de Sansão? Dalila? Não. E muita gente culpa Dalila por ter traído Sansão, por ter cortado o cabelo dele, mas o problema não era Dalila. O problema era Sansão.
Ele já tinha histórico com mulheres filisteias. Isso está lá em Juízes do capítulo 14 até o versículo capítulo 14 e 16, perdão. Dalila foi apenas a consequência de um padrão mal resolvido. Ninguém destrói um homem forte. Ele se entrega pouco a pouco. O inimigo ele não cria desejos, ele usa os que você não domina. E Sansão não dominava os seus desejos. E os desejos dominou ele. Quinto ponto. A maior vitória dele veio no final. Curiosamente, Sansão matou mais inimigos na morte do que em vida. E isso está lá no versículo 30. Do capítulo 16. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com a força e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então, no fim, ele ora a Deus. Ó, no versículo 28 aqui, ó. Quando ele estava naquela situação lastimável, sendo chacota, eu dou um conselho para vocês. Dá uma lida na história de Sansão. Estou dando spoiler aqui. Dá uma olhada e vocês vão ver que história tremenda, que faz a gente pensar e refletir. Ele estava sendo tratado como chacota, como palhaço. Deus já tinha se apartado dele. E no versículo 28, ele resolve orar a Deus. Ó, então Sansão clamou ao Senhor, disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e fortaleça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio daquele lugar e se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a mão esquerda em outra. E aí ele disse: morra eu com os filisteus. Então assim, ele perdeu os olhos, curaram os olhos dele, mas ele recuperou a visão espiritual. Ele estava sem visão física, mas ele recuperou a visão espiritual. Ele sabia para quem recorrer naquele momento. Ele perdeu a força física, mas voltou à dependência de Deus. E Deus ainda respondeu. E aqui isso mostra algo muito poderoso. A queda não é o fim quando há arrependimento. O problema da queda não é a queda em si, o problema é a queda sem arrependimento. Então, Deus ainda usa quem volta quebrado. Eu já vi uma expressão, vou colocar a minha opinião aqui, expor a minha opinião, minha opinião. Eu acho, na minha opinião, que Deus não quebra ninguém. Nós que nos quebramos por se apartar de Deus. E Deus, pela infinita misericórdia, pelo arrependimento nosso, Ele vai lá e cola os caquinhos de volta. Eu já vi uma expressão assim, dizendo: Deus vai te quebrar. Não. Minha ótica. Muitas pessoas podem discordar de mim, mas eu vejo o nosso Deus como um Deus que restitui, não um Deus que quebra. Quem se quebra é nós. Por agir premeditado, sem consultar Deus, etc. Então Deus ainda usa quem volta quebrado. Mas a gente percebe aqui, ó, perceba, ele morreu cumprindo o propósito que poderia ter vivido inteiro. Então o propósito de Deus sobre a vida de Sansão era porque acabasse com os filisteus. E o propósito de Deus se concluiu. Porém, eu acredito, agora minha opinião, eu acredito que os planos de Deus sobre a vida de Sansão era que Sansão não perdesse a vida ali também. Por outro lado, Deus, nós temos um vídeo desse no canal, aqui no nosso canal, você pode dar uma conferida lá, que diz sobre isso, sobre o chamado de Deus
o chamado, o propósito determinado de Deus e o que Deus tem para cada um no nosso particular. Eu acredito que o propósito de Deus com Sansão não era ele ter perdido a vida. Por outro lado, Deus não vai interferir nas decisões de cada um de nós. Sansão teve a sua livre escolha, mesmo sabendo que era certo ou errado, ele continuou fazendo errado. Então, o maior vilão da história é ele mesmo. E aí nós podemos fazer uma aplicação aqui, pessoal. Primeiro, não viva só o chamado, viva de caráter. Não brinque com o limite. Não confunda dom com presença. Resolva seus padrões antes que eles te destruam. E se caiu, volte, ainda há graça. Com isso nós concluímos o quê? Que Sansão tinha força para derrubar portões, mas não tinha domínio para controlar desejos. O Espírito vinha sobre ele, mas ele não deixava ser governado pelo Espírito. Ou seja, força sem caráter é autodestruição. Unção sem obediência vira tragédia. E a pergunta não é se você é forte. A pergunta é, você é governado? A pergunta no ar. É uma ótica muito interessante essa que nós aprendemos aqui. E realmente sempre a gente já vai no automático. Não, quem foi o vilão da história? Ah, o vilão da história foi Dalila. Foi Dalila. Mas não é. O vilão da história foi o próprio Sansão. É um ditado que diz assim, que um dos maiores inimigos do homem é ele mesmo. E os seus desejos. Que tomaram conta da vida de Sansão e sobressaiu. Aquilo que toma mais força sobre a nossa vida é aquilo que nos governa. Muito forte, pessoal, muito forte mesmo. Eu acredito de coração que você aprendeu alguma coisa nessa reflexão. E se você aprendeu, nos ajude a compartilhar para que venha alcançar mais pessoas. Nos ajude a propagar essa reflexão. Nós aprendemos coisas grandes aqui. E não é para ficar entre nós, é para espalhar. Então eu conto muito com o apoio de vocês para estar propagando, para estar compartilhando essa reflexão, tá bom? Pessoal, comentários, coloque a sua opinião, o que você acha, o que você concorda, o que você não concorda, coloque aí. E também, se você tiver sugestão de temas, ou de repente um versículo, alguma coisa assim para que venha colocar, gente, coloquem aí que nós trazemos aqui para aprender juntos. Começa a destrinchar, abre um leque assim imenso. Dentro de um versículo você tem várias direções. Aprende muita coisa, tá bom? Pessoal, que o nosso grande Deus, vamos pedir para Ele sabedoria, entendimento e discernimento. Eu sempre friso nos três, tem muito mais coisa, claro, mas é que são 3 pontos que nós precisamos na nossa vida para que a gente venha fazer as coisas que são aprovadas por Deus. Não aquilo que achamos que é aprovado, não aquilo que é aprovado pelo homem, não, é aquilo que Deus olha para você e faz assim, ó. Sabe? Bom, pessoal, então, pessoal, por hoje é só. Deus abençoe, fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.